Bom, item 12 do nosso material didático, estamos na página 20, citando alguns exemplos da história. Agora vamos citar exemplo de um Papa, o Papa João XII. O ano é 955 da era cristã. João XII, Papa de 955 a 964, viveu em um período que o exército bárbaro que dirigia o Sacro Império Romano Germânico havia enfraquecido e não protegeram o Papa das investidas dos exércitos árabes. Lembre-se, o exército árabe são os exércitos muçulmanos, que eles estão atacando a Europa. Eles tomaram a Península Ibérica. Aí o exército de Carlos Magno, principalmente, conseguiu parar eles também, mas eles estavam atacando a Itália. Então, sem saída, o Papa acabou por pagar tributo aos árabes muçulmanos. Por que pagar tributo? A Igreja Católica ela era um Estado, né? O que o nosso irmão, aí, o Roberto Carlos, até interagiu hoje na aula, ele citou que ele estava lendo um livro que falava do documento que a Igreja Católica falsificou para ela receber dos reis bárbaros direitos sobre uma região da Itália. Ela tinha os estados papais. Então, esses estados foram atacados. Quando uma cidade, uma região era atacada, o que eles tinham que fazer? Negociar, pagar um tributo para esses povos irem embora. Ou então, eles ficavam ali, né? Bom, coloquei aí para vocês um historiador que diz: João XII tinha ordenado um diácono em um estábulo, consagrou um menino de 10 anos bispo de Todi, em troca de dinheiro. Mandou castrar e assassinar um cardeal. Roubava as doações que os fiéis entregavam à igreja, erguia brindes ao diabo e invocava a ajuda de Jove, que é Júpiter, né? Vênus e outros deuses pagãos quando estava jogando dados. Quando perdia no jogo, pagava com dinheiro da igreja e prestava culto à deusa Cibele, na colina do Vaticano. Ou seja, era um pagão mesmo. A descrição do historiador, ele acreditava naquelas divindades. Bom, se você pensar nessa religião dos bárbaros e pensar que nesse período, como eu disse para vocês, os bárbaros dominam o catolicismo. Porque o imperador chegava e colocava o Papa. Isso é um fato até reconhecido pelos historiadores católicos. Tanto que eles vão dizer que Gregório, lá nos anos 1050, 1070, ele vai libertar a Igreja Católica, vai libertar o papado desse domínio. Então, como esses bárbaros eles foram convertidos à força, eles mantinham aquela religião pagã e começaram a colocar pessoas da confiança dele no papado, né? Aí colocou verdadeiros pagãos que faziam essa invocação, porque a invocação dessas divindades pagãs era comum para os celtas também. Odin era parecido com Júpiter. E Vaticano, lembre-se, né, era uma divindade romana também. Então isso aqui era tudo mesmo paganismo com nome diferente. Bom, eu coloco aí também um outro historiador, Jeová Mendes, que ele conta o seguinte sobre esse Papa. Vingou-se de maneira sangrenta dos líderes da oposição, porque eram grupos políticos, né? E esse era pior, era um Papa pagão. Okay? O cardeal diácono João teve sua mão direita arrancada. O bispo de Speyer foi chicoteado. Um alto paladino oficial perdeu o nariz e as orelhas. Em 963, autorizou que exumassem milhares de caveiras de supostos mártires dos cemitérios de Calixto e Marcelino, pondo-as à venda nas paróquias da Itália a preços exorbitantes. Ou seja, dizendo que eram ossos de santos, né? Tudo isso para levantar dinheiro.
para manter os estados papais e manter exércitos, né? Baixou ainda um decreto determinando a quem quer que fosse a absolvição dos pecados e a garantia da salvação eterna, bastando para isso tocar uma caveira de cristão e desde que uma quantia em dinheiro fosse endereçada à igreja, mesmo que o mais aberrante dos crimes tivesse sido cometido. Ou seja, você cometeu um crime, você quer ter a garantia da vida eterna, basta tocar nessa caveira. Esse homem é o Papa, né? E prossegue: coleções de relíquias, tais como pedaços de cruz e ossos de santos, tornaram-se moda. O simples olhar as 5.500 relíquias de Frederico da Saxônia era tido como poderoso o suficiente para reduzir o tempo de uma pessoa no purgatório por cerca de 2 milhões de anos. Se você tiver pecado para passar 2 milhões de anos no purgatório, não? Se você olhar para essas relíquias, você já está livre. E era uma maneira de arrecadar. Como eu disse para vocês, falei de um papa, um período que eram papas políticos, não, que ele não era nem católico romano, porque o católico romano, ele pelo menos ele lia a Bíblia, vamos dizer, mas o homem que faz essas coisas aqui, ele era um político pagão. Era um político pagão.